uma planta que parece um golfinho caindo na água. Olhem que lindo, tá aqui nesse vaso do meu lado. E a outra que parece uma ervilha. O que elas têm em comum? As duas são do gênero Senécio. Essa é a Senécio peregrinus e elas são suculentas. São plantas fáceis de cultivar e eu vou falar um pouquinho delas, características gerais, dicas, botânica. Eu fui convidada pela professora Margarete Aragão, que coordena um projeto muito interessante, que é o projeto Garden Me. Nós estamos precisando de projeto aí que aproxima as pessoas do meio ambiente, né? E ela tem esse objetivo, né, de levar as pessoas a saírem dessa cegueira botânica. Então é um projeto de educação ambiental relacionado à área de biologia e botânica e vale muito a pena conhecer, porque é um projeto realmente muito interessante. Pessoal, eu me chamo Roberta, eu sou bióloga, mestre em biologia vegetal, doutoranda em botânica pela Universidade Federal de Lavras e gosto muito de cultivar plantas. Eu tenho diversas plantas na minha casa, cultivadas em vasos ou não. Eu tenho aí desde punk, flor comestível, plantas condimentares, plantas bioativas em geral, e eu tenho uma paixão imensa pelas suculentas e tenho uma coleção enorme. E eu gosto bastante de cuidar das minhas suculentas. É muito legal você acompanhar o processo de desenvolvimento dessas plantas, né? Então eu vou dar algumas dicas do que eu faço com as minhas plantas, caso vocês queiram fazer com as de vocês, porque são plantas para aquelas pessoas que às vezes não tem muito tempo de cultivar, de ficar olhando, molhando, que não precisa de tantos cuidados especiais. Elas são muito fáceis de cultivar, né? Então são plantas aí que se adaptam muito bem. Eu vou falar aí de algumas, de onde plantar, né? Que tipo de vaso aí é melhor, a questão da luminosidade, a questão aí da rega, que é muito importante, né? Então, eu gostaria de começar aí falando da questão botânica. As suculentas, elas são angiospermas, então são plantas que possuem flores. Às vezes não consegue identificar flores, mas elas acabam florescendo em algum momento, dependendo das condições, né? Só que a gente tem uma questão que as flores acabam pegando muita energia ali da planta. Então, geralmente, quem cultiva corta as inflorescências. Eu deixo florescer pelo menos uma vez aí, porque elas são tão bonitas, as inflorescências delas, né? Então, às vezes, para mim, pelo menos conhecer como que é a inflorescência de cada uma. Então, não tem uma família específica de suculentas, porque elas estão alocadas em várias famílias. Por exemplo, a Senécio está na família Asteraceae. Agora, eu tenho a família Cactácea, que tem diversos cactos, lembrando que todos os cactos são suculentas, mas nem toda suculenta é um cacto, né? Então, eu tenho diversas famílias, por exemplo, a Crassulaceae, eu tenho um representante aqui, a Crassula ovata, que é chamada de jade. É uma planta lindíssima, ela forma dois coraçõezinhos quando ela está se formando, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Ela forma um coração de um lado, outro de outro. Então ela é uma plantinha muito bela e ela dura até 100 anos. Já pensou você ter uma planta que dura 100 anos? A folha dela parece que foi envernizada, né? Olha o brilho que tem isso aqui, a camadinha boa de cera, né? E ela fica com as pontinhas avermelhadas quando fica no sol. Então a gente vai ver isso, que tem algumas suculentas que realmente mudam sua coloração quando estão no sol. Às vezes tem uma quantidade maior aí de acúmulo de pigmentos como a antocianina, né? Então são bem legais. E assim, não tem como você não se apaixonar. Quando você começa a cultivar, vira um vício. Elas têm umas colorações muito bonitas, olha a diferença aqui da cor e tanto que são lindas, né? Não tem jeito de não apaixonar, né? Realmente elas se tornam um vício.
Sobre a questão dos vasos. Os vasos pode ser tanto vaso de plástico quanto vaso de barro, né? Então assim, eu tenho elas tanto em plástico quanto em barro e eu consigo cultivar muito bem nesses dois recipientes. Uma coisa importante, o barro é mais poroso, né? O plástico não, então é importante que tenha furos. Uma coisa importantíssima nos vasos é que ele tenha furos no fundo, se não vier você vai fazer os furinhos. Por quê? Para ter uma boa drenagem, tá? Então, assim, a gente vê suculentas em ambientes diversos, até em xícaras, né? Em diversos tipos de recipientes. Mas se você quer que a sua suculenta dure aí um tempo maior, né? Então você já põe no ambiente adequado, já faz os furinhos, né? Para que haja aí o escoamento dessa água. E qual substrato utilizar? Isso aí é uma questão polêmica, tanto quanto a rega. Cada um vai saber o que usar e o que acha na sua região. Então, tem o substrato específico para cactos e suculentas. Eu faço o meu próprio substrato, mas se vocês quiserem comprar, é muito melhor e mais fácil. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar pedrinhas aqui embaixo, ou eu coloco às vezes caco de telha. Eu pego um pedaço de telha, quebro ele bem pequeno e coloco e forro o fundo. Isso é importante. Se você não tiver uma manta de drenagem, se você tiver uma manta de drenagem, ok, aqui eu não consigo encontrar. Então eu coloco pedrinhas, até qualquer tipo de pedrinha que cubra esse fundo. Por quê? Para não escoar o solo, o que você estiver colocando de substrato, não escoar pelos furos. Você pode vir depois com areia grossa, né, tampar. Há quem não goste que use areia, tá? E eu vou falar para vocês que eu uso areia, tá? No meu substrato, uma porção de terra, uma de areia, uma de esterco bovino e às vezes a vermiculita, às vezes um pouco de substrato para mudas. O importante é deixar ele mais soltinho, tá? A areia, pessoal, ela pode estar contaminada, né? Então, às vezes, fezes de animais, dependendo do lugar que você pegar. Às vezes, o substrato que você faz em casa pode estar contaminado com nematóide, que pode ser um problema. Então, o meu solo e a areia que eu utilizo é esterilizado, e aí eu não tenho esse problema. Mas se você tem dúvidas do solo e da areia que você tem aí, é melhor comprar o substrato pronto, tá? E aí, pessoal, o esterco eu gosto bastante de utilizar e eu tenho visto que tem dado certo para as minhas plantas. Só que o esterco também tem que ser de boa qualidade, tá? Não é qualquer esterco. Vocês têm que procurar um esterco que seja bom, comprem num lugar de confiança, tá? Porque senão também pode depois te trazer problemas. Então, às vezes um solo bem contaminado, vem com fungos, alguma coisa que pode apodrecer sua planta vai ficar doente, então não é legal. Então, tentem olhar essa questão aí do esterco, se forem utilizar. Às vezes eu coloco uma colherzinha ali de casca de ovo em pó. Eu vou quebrar, vou secar primeiro ela no sol, depois colocar no liquidificador, depois de bem quebradinha até virar um pozinho. Eu coloco uma colherzinha daquela bem pequena de café e coloco e misturo ali no meio também, tá? E aí, pessoal, dependendo aí do lugar que você tiver, você vai encontrar também um tipo de adubo para as suculentas. É um adubo próprio. Aí, seja ele diluído em algum líquido, na água, por exemplo, aí você vai aplicar, né? Sempre quando você adubar alguma coisa, você deixa ela um pouco fora daquele sol, tá? Pelo menos no dia que você adubou. Pessoas pensam que as suculentas não precisam aí de adubo, mas elas precisam sim. Elas precisam de nutrientes também, tá? Uma outra questão é a questão da rega. A rega, ela tem que ser... muita gente fala assim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Não tem muito essa regra. Eu, pelo menos, eu vou molhar quando ela estiver seca. Eu coloco o dedo ali no solo, a hora que eu vejo que tá bem sequinho, eu vou e molho.
tem que tomar cuidado, porque se a folha estiver murchando muito, é porque às vezes ela já tá bem seca, então ela tá precisando de água. Não deixe chegar a esse ponto dela murchar. Então eu fico olhando, todo dia eu dou uma olhadinha. Às vezes eu vou molhar 3 vezes na semana, dependendo do clima, da temperatura que estiver, né? Então se estiver muito quente, muito seco, eu vou molhar mais vezes. E da região onde você mora, né? Tem uma questão que é o frio. Elas não suportam muito bem o frio, mas às vezes elas não vão desenvolver muito bem, não vão ficar bonitas, né? Então, viu que tá seca, molha. Na hora de molhar, eu tomo alguns cuidados. Por exemplo, eu não fico molhando as folhas direto, a não ser que vai cair um pouquinho, é lógico. Mas o que eu faço? Eu vou com um recipiente menor e vou molhar ao redor dela, tá? Então nem sempre eu vou molhar aqui as folhas, fazer aquela bagunça. As plantas, as suculentas, não gostam de ficar encharcada, como a maioria das plantas, né? É uma ou outra que tem uma necessidade maior de água, mas cactos e suculentas não gostam de ficar encharcadas, tá? Então molha até aquele ponto que você vê, se ela estiver num ambiente, num lugar que esteja, por exemplo, um recipiente que esteja com correto, com bastante furos, com uma boa drenagem, essa água vai escorrer. Ela não pode ficar com aquela lâmina de água não, porque vai favorecer muito aí, por exemplo, doenças fúngicas, né? Aí vai apodrecer a folhinha e você não vai querer isso, tá? Então, água é importantíssimo, tá? Na quantidade correta. Eu já vi gente usando umas seringas grandes que eles usam para uso veterinário e coloca água e vai molhando ao redor, né? Então é questão de cuidado também, né? Questão de luminosidade. Elas gostam de luz, elas fazem fotossíntese. Elas são do metabolismo CAM, tá? Elas são plantas que abrem os estômatos durante a noite. A rega durante a noite é legal, tá? Essas plantas, porque a gente tem assim, ó, planta C3, C4 e com metabolismo CAM. No caso das suculentas, elas têm esse metabolismo, que tem várias diferenças, e uma delas é que os estômatos se abrem durante a noite, tá? E aí, essas plantas, elas fazem fotossíntese, então elas dependem de luminosidade. Algumas são de meia sombra, então elas não vão gostar daquela luz direta. Eu posso citar para vocês o exemplo dos senécios. O senécio, ele gosta de uma luz filtrada por causa do ambiente onde ele vive originalmente. Então é filtrada pelas árvores, né? Aquela luz filtrada. Então a minha eu coloco debaixo de uma telha, pega muita claridade, mas não pega sol direto. E algumas outras que eu vou mostrar para vocês adoram sol. Quanto mais elas ficam no sol, mais elas se desenvolvem. Então a maioria delas vão precisar pelo menos de umas 4 horas de sol, tá? Para elas ficarem bonitas, aí elas ganham uns coloridos assim nas bordas, que fica a coisa mais linda. Então, suculenta gosta de sol, cactos também. Então, são poucas as espécies que gostam de meia sombra. E aí, eu quero cultivar dentro da minha casa. Cultivar dentro de casa se for próximo a janelas, a portas, um ambiente que fique bem claro.
elas não vão dar certo ali no seu banheiro, né? Muitas vezes um ambiente escuro, muito úmido. Então, você coloca ela perto de uma janela, né? Perto de um lugar onde receba claridade para ela ficar bonita, ela se desenvolver. Senão ela vai estiular, ela vai crescer, ficar feia, sem graça,